Oi, hoje a gente vai analisar um julgado do informativo 547 do STJ, último informativo que a gente tem publicado do STJ, e esse julgado é o recurso especial 736.650 do Mato Grosso. O entendimento que veio nele não é novo, mas eu queria te trazer esse entendimento hoje, te explicar o entendimento que veio na ementa desse julgamento. Por quê? Porque nós temos duas posições hoje. Nós temos a posição do STJ em relação a esse assunto que eu vou falar com vocês, e nós temos de outro lado a posição do STF e do TST. Então, por isso que eu achei interessante falar com vocês sobre esse julgado hoje. O caso que o STJ julgou foi o seguinte: a partir de quando se conta o termo decadencial para o ajuizamento de uma ação rescisória, quando uma sentença possui capítulos, a partir de quando transita em julgado os capítulos daquela sentença e de quando começa o prazo para a rescisória. Foi isso que a gente vai analisar a partir de agora. Como vocês podem ver no slide, a sentença que possui capítulos, aquela sentença que possui mais de um assunto a ser julgado, quando, por exemplo, ela tem honorários advocatícios, quando ela tem danos morais, lucros cessantes, e quando vários assuntos são julgados numa sentença só, disse que aquela parte dispositiva vai possuir capítulos. Então, cada capítulo pode ser que vai transitar em determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, se eu tenho 3 capítulos, igual eu coloquei um exemplo para vocês no slide. Se o capítulo A transitou em 2010, o capítulo B transitou só em 2014, porque eu apelei daquele capítulo especificamente no tribunal. E ele transitou em julgado em 2014. O capítulo C transitou em julgado em 2010. Fica a pergunta: eu quero entrar com uma rescisória contra o capítulo C. Eu conto de quando esse prazo? E é aí que a gente passa agora para o segundo slide, e é o entendimento que veio nesse julgado, e agora eu falo a respeito disso em relação aos 3 tribunais que a gente tem sobre esse tema. O STJ entendeu nesse caso o seguinte: a contagem do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ainda que alguns dos capítulos de sentença ou do acórdão tenha se tornado irrecorrível em momento anterior. O STJ entende só ele, entre esses 3 tribunais, o seguinte: todas as decisões precisam estar transitadas em julgado para só a partir daí o termo inicial daquele prazo decadencial da ação rescisória começar a contar. Então, só em 2014, lá em 2014, no exemplo do outro slide, aquela pessoa vai poder ainda entrar com uma ação rescisória daquele capítulo de 2010 que transitou em julgado. Isso, como o próprio Fred Didier fala, não possui qualquer lastro doutrinário, esse entendimento do STJ. Ele é muito criticado pela doutrina, pela jurisprudência dos outros tribunais, porque é totalmente isolado esse entendimento do STJ. Tanto que a gente tem uma súmula do STJ em relação a esse assunto, que eu até coloquei no slide para vocês, que é a súmula 401. Então, nesse julgado, o STJ fez o quê? Ele reiterou esse entendimento, dizendo exatamente isso: conta-se da última decisão transitada em julgado o prazo para a ação rescisória, quando ela possui capítulos. Agora vamos analisar o STF e o TST. STF e TST estão comungando do entendimento de que conta-se do trânsito em julgado de cada decisão. Aquela decisão em 2010, hoje, se a pessoa quisesse, como ela tem um capítulo transitado em julgado em 2014, perderia o prazo. Os 2 anos já se passaram, porque conta o trânsito, conta o termo inicial do prazo para rescisória a partir do trânsito de cada capítulo da sentença. Então, se eu tenho 3 capítulos, um transitou em julgado em 2010 e 2 transitaram em julgado em 2010 e um em 2014, aquele de 2010 já passou da hora, mesmo que tenha um capítulo ainda transitando em julgado, porque eu tenho apelado posteriormente e demorou um pouco mais. Então, é isso que o STJ decidiu, contrariando ainda o que vem decidindo no STF e o TST. Por que quem já estuda bastante tempo para concurso fala: isso não é nada novo, você só está me explicando uma decisão nova. Tem uma novidade nesse caso. Se vocês conhecem a teoria dos precedentes, aquelas nomenclaturas diferentes, como overruling, várias
nomenclaturas americanas em relação à teoria do precedente, nós tivemos uma. A gente pode citar que no finalzinho ali da ementa desse julgado, a gente tem aquela signaling, que é a nomenclatura que diz o seguinte: o tribunal aplica o precedente antigo, sinalizando uma possível alteração de entendimento. O ministro relator desse julgado falou o seguinte: se o projeto do novo CPC continuar do jeito que ele está, e se as turmas, porque a gente tem só uma turma do STF entendendo esse caso, se as turmas do STF alterarem o seu posicionamento, nós do STJ também seremos forçados, digamos assim, a alterar o posicionamento. Então, fiquem atentos a esse julgado, que ele manteve a posição do STJ desde sempre, que ele sempre entendeu dessa forma, de acordo com a súmula 401, mas ele já sinaliza uma possibilidade de alteração do entendimento. Então é isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima. Semana que vem eu volto com outro entendimento. Bons estudos para todo mundo. Tchau.